A graça e a paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade. Estamos aqui, aleluia, para mais um dia de leitura, leitura do dia 11. Saiu no dia 12, né? Mas estamos aqui cumprindo para a glória de Deus. Não podemos parar, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 14, 15 e 16. Essa é a leitura do dia 11. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar meditando a partir do versículo do capítulo 14 de Deuteronômio. Aleluia, que fala contra o luto pagão. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem e nem rapem a cabeça, como os outros povos fazem, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele o escolheu para serem somente dele. Os animais puros e os impuros. Não coma nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, golsos, cabrito selvagem, carneiro selvagem e gamos. Todos esses animais têm o casco dividido em dois e ruminam e podem ser comidos, mas nenhum animal deve ser comido, a não ser que tenha o casco dividido e rumine. Portanto, não come camelos, lebre, coelho selvagem, pois ruminam, mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não coma carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm o casco dividido, mas não ruminam. Não coma nenhum desses animais e nem toque neles quando estiver morto. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatana e escama, mas não podem comer peixes que não tenham barbatana e nem escama. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém, não coma as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açofre, falcões, corvo, avestruz, coruja, gaivotas, gaviões, mocho, ibis, gralhas, pelicanos, abutre, couves marinho, cegonhas, garças e polpas, e também morcego. Todos os insetos que voam são impuros. Vocês não podem comê-lo, mas pode comer todos os insetos puros. Não coma qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal ao estrangeiro que mora na cidade de vocês, ou podem vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês não podem comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhe um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. A lei dos dízimos. Todos os anos, junte 1/10 de todas as colheitas e leve até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, coma aquela 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Faça isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas com que Deus os abençoou, então faça isso. Venda aquela parte das colheitas e leve o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido. Ali comam tudo o que quiserem comer: carne de vaca, de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor nosso Deus, você e as suas famílias comam estas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não esqueça
Não esqueçamos, levitas que moram nas cidades de vocês, eles não receberão terras em Canaã, como outras tribos. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem na cidade onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, e também para os estrangeiros, órfãos e viúvas que moram na cidade de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Faça isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Capítulo 15. O 7º ano. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim: quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita, perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas não devem deve perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que ele vai lhe dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. Se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje estou dando a vocês, conforme prometeu o Senhor, Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestado de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade na terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenha pena dele e o ajudem. Sejam generosos, aleluia, e empreste todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer quando estiver perto do 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento. Ajude o necessitado. Aleluia. Ao seu patrício israelita, senão ele gritará a Deus contra você e você será culpado do pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que vocês planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Louvado seja o nome do Senhor. Os escravos. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano, você dará liberdade. E quando ele for embora, não deixe ir sem dar alguma coisa. Seja generoso com todas as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. E lembre-se que você foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. E por isso que eu estou dando esta ordem a você hoje. Talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e sinta-se tão bem na sua casa que não queira ir embora. Nesse caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será um escravo por toda a vida. E faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não fique aborrecido quando você precisar dar liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga a um empregado. Faça o que eu mando. O Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. A primeira cria de vacas e de ovelhas. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor nosso Deus. Portanto, não use no trabalho essas crias das vacas e não cortem lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos leve esses animais para o lugar
de adoração escolhido por Deus, o Senhor. E ali na presença de Deus, você e as suas famílias coma a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado, aleluia, ou tiver outro defeito grave, não deverá ser oferecida em sacrifício ao Senhor. A carne desse animal deverá ser comida em casa. Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comesse carne de gazela ou de veado. Porém, não como sangue, despeja o sangue no chão, como se fosse água. Capítulo 16. A festa da Páscoa, pães sem fermento. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus, no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor nosso Deus tirou vocês do Egito. Vão a um lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereça em sacrifício a ele um animal tirado do seu rebanho de ovelhas e do seu gado para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa, não coma pão feito com fermento, coma somente pão sem fermento, pois era assim que o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. E esse, aleluia, pão chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueça o dia que saíram do Egito. Durante 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa, e o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa devem ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhe está dando, vocês poderão matar os animais. Mata os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Cozinhe como um animal ali no lugar de adoração escolhido por Deus, e na manhã seguinte voltem para casa. Nos 6 dias seguintes só poderá ser comido pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma reunião especial em honra ao Senhor nosso Deus. Nesse dia vocês não trabalharão. A festa da colheita. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita em honra do Senhor nosso Deus. Ofereça a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tem dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar em que Ele tiver escolhido para nele ser adorado, todos deverão festejar, e se alegrar, vocês e os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Não esqueça que vocês foram escravos no Egito, obedeça fielmente a essas leis. A festa das barracas. Depois de separarem os cereais da palha e, e de espremerem todas as uvas, comemore a festa das barracas durante 7 dias. Todos devem festejar alegremente, vocês e os seus filhos e as suas filhas, e os seus escravos e as suas escravas, e os levitas e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que moram na cidade onde vocês vivem. Festeje durante 7 dias em honra do Senhor, nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Fique contente e alegre, pois o Senhor lhe dará boas colheitas e abençoará tudo o que vocês fizerem.
São estas 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para ele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas, que ninguém vai sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor nosso Deus lhe tiver dado. Os deveres dos juízes. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhe der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentença injusta. Sejam honestos, sejam sempre corretos, para que viva e tome posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Contra a idolatria. Moisés continuou dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus o Senhor, não coloque perto dele um poste da deusa Azera ou uma coluna do deus Baal. O Senhor nosso Deus detesta esses ídolos pagãos. Glória a Deus e aleluia. Vamos para o livro de Marcos, capítulo de número 12. Aleluia. 12, do 28 ao 44. O mandamento mais importante. O mestre da lei, que estava ali ouvindo a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta e por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: escute, povo de Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com toda a alma e com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é esse: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Perdão, igreja. Pois é melhor obedecer a estes 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Aleluia. Jesus viu que o mestre da lei tinha respondido com sabedoria e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. A pergunta sobre o Messias. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor, Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Jesus e o mestre da lei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei.
Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Explora as viúvas e rouba os seus bens. E para disfarçarem faz oração cumpridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês, isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando. Porém, ela ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. E essa foi a nossa leitura do dia 11. E eu oro, aleluia, dizendo: Maravilhoso Deus, Pai de bondade, que viemos gravar tua palavra na tauba do nosso coração, que viemos, Senhor, ler e crer nas tuas escrituras sagradas, que possamos, Paizinho querido, Paizinho amado, nos despertar a cada dia, aleluia, sobre a tua palavra. Meu Deus e meu Pai, que tua palavra fique plantada, que venha gerar, Senhor, frutos nas nossas vidas. É assim que eu te oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus em Cristo vos abençoe.